Olá, tudo bem? A conversa de hoje é sobre imposto de renda para profissionais liberais, especialmente advogados e peritos. Te interessou? Fica aqui que pode ter algo útil para você. Só aguardando meu convidado especial, Dr. Nelson dos Santos. E já vamos começar. Advogados e peritos cuidam muito bem da declaração dos clientes, mas e a própria? Aguardando meu convidado, Dr. Nelson. Oi, doutor. Olá. O senhor está me vendo? Não, não estou. É porque eu aceitei o seu convite. Eu já percebi que é isso. Eu tenho que lhe convidar para poder aparecer. Então vamos tentar, né? O senhor pode sair e eu lhe convido. Tá. Hoje não está me deixando aceitar. Aceitou. Aguardando meu convidado para falarmos sobre declaração de imposto de renda. Isso, Deu certo, né, doutor? não deu certo. Aprende. Então, conclusão. Eu que tenho que convidar o senhor, senão não aparece e eu não sei explicar o motivo. Aham, tudo bem. Bom, doutor Nelson, é um prazer ter o senhor aqui novamente, hoje para falarmos desse assunto tão pertinente do momento, que é a declaração do imposto de renda. É assunto do momento, né? Estamos aí vivendo essa situação. Muito bem. E nós, enquanto advogados, peritos, contadores, cuidamos muito bem da declaração do imposto de renda do nosso cliente. Mas e a própria? Estamos fazendo com sabedoria? Estamos aproveitando das oportunidades que a lei nos permite? Então, a nossa conversa de hoje é principalmente para poder falar sobre as oportunidades e a hora de considerar abrir um CNPJ, para poder economizar nos impostos. Então, doutor Nelson, eu quero trazer aqui alguns pontos essenciais para o profissional liberal, qualquer que seja ele, mas hoje especialmente vamos falar para advogados e peritos, e que por mais que busquemos a declaração pré-preenchida na Receita Federal, sempre tem aquele ponto de atenção que a gente deve dedicar tempo, porque pode ser que ela não venha preenchida. A minha mesmo não veio com algumas receitas, outras já vieram, sabe? Trabalho meu que eu fiz enquanto perita, umas já vieram na pré-preenchida, outras não. Outra atenção que temos que ter bastante cuidado é que o profissional liberal, ele é obrigado a fazer o livro caixa, mas em compensação ele pode deduzir as despesas ligadas à atividade. Uhum. E ter o cuidado com a malha fina. E é aqui que eu pergunto ao senhor, na visão do senhor, quais são os erros mais comuns que o senhor observa na declaração dos profissionais? Bom, inicialmente, meu agradecimento por essa oportunidade. Obrigado a todos. Bom, você já trouxe alguns aspectos, né? O que eu vou trazer são aspectos aparentemente simples, né? Principalmente para quem está militando na área, mas às vezes até o próprio profissional acaba cometendo esse tipo de erro. Um deles é esquecer ou omitir rendimentos. Você acabou de falar aí sobre a sua declaração pré-preenchida, né? Então, a Receita Federal alerta para isso aí, não? Para a declaração pré-preenchida, você precisa corrigir eventuais erros que ela pode conter, né? Então,
esse é um cuidado. Outro erro que a pessoa pode cometer é não pagar o carnê-leão devido mensalmente. Né? Em terceiro lugar, não lançar corretamente as despesas dedutíveis, ora deduzindo despesas não permitidas, né? Por exemplo, vestuário, alimentação, etc. Ora esquecendo de deduzir as despesas que são legítimas, né? O aluguel do seu espaço, salários, os honorários e etc. Em quarto lugar, que está relacionado ao, às citações que eu fiz, que é o erro no crescimento do livre caixa. E aí compromete os dados, sejam das receitas, sejam das despesas. Um outro erro que eu não sei se as pessoas estão ainda caindo muito nessa dificuldade, que é declarar dependentes que já estão declarados por outra pessoa. E ainda mais, né? Deduzir indevidamente as correspondentes despesas de educação e de médicos desses dependentes. Na declaração de bens, né, um erro comum é omitir bens, de uma maneira geral, omitir saldos bancários, né? E às vezes o pessoal, esse carro aqui não tem nenhum valor, não vou declarar. Aqui essa conta bancária também não vou declarar, né? Por várias razões. Às vezes porque não está tendo suporte suficiente para declarar esses bens, né? E aí eu preciso alertar, né? A Receita Federal tem todos os nossos dados. E não tenho dúvida disso. Seja erro, seja omissão deliberada, é preciso tomar cuidado. O leão está cada dia com as garras mais afiadas. E eu venho alertando, né, nas minhas palestras de anos atrás, que eu já venho alertando sobre isso, que a Receita Federal vem se aperfeiçoando e vai chegar que chegou num ponto de entregar a declaração quase que pronta. Tamanha é a condição que hoje a Receita Federal tem. Então, eu elenquei esses aspectos aí, Minéia. Muito bem, doutor. O senhor falou aí sobre alguns pontos de cair na malha. Eu tive um cliente, só para o senhor ver o nível da fiscalização. Um cliente, ele declarou uma despesa médica. Médica não, a despesa dentária. Ele foi intimado pela Receita Federal para comprovar o pagamento que fez para o dentista e pediu para anexar também a cópia do prontuário de atendimento. Por sorte, era verdadeiro, era tudo verdadeiro, foi tudo devidamente comprovado. Só para o senhor ter a noção do nível de fiscalização. Mas outro ponto, doutor Nelson, que eu quero trazer e quando esse método de apuração do imposto de renda começa a ficar caro? Porque o profissional, o advogado, Pessoa senhor, física, né? pessoa física, pessoa física. Uhum. O profissional liberal, como o advogado, perito, contador, médico, dentista, chega um ponto que ele começa lá a fazer a declaração dele na pessoa física, os rendimentos na pessoa física, mas chega um determinado momento que esse imposto fica caro para a pessoa. E é onde entra a análise tributária para ver se é a hora dele abrir um CNPJ. Porque enquanto o CNPJ, ele tem uma redução legal nos impostos. E isso pode favorecer muito ele ao longo dos anos, mas muito mesmo. Para o senhor ter uma noção, enquanto o profissional liberal, dependendo do valor, ele vai tributar lá 27,5%, no Simples Nacional ele
começa de 4,5% a 15%. Então, é uma diferença muito grande. Sociedade de advogado, por exemplo, dependendo do faturamento, é 4,5%. Né? 4,5%. Então, é uma economia muito grande. Então, chega a um determinado ponto que a pessoa necessita fazer esse acompanhamento e eu sugiro que cada um procure um contador para poder fazer isso de maneira estratégica. E quais são as vantagens? Redução na carga tributária, emissão de nota fiscal com maior facilidade, poder entrar em contratos e licitações, separação do patrimônio pessoa física com pessoa jurídica, tudo isso facilita. E eu gostaria de perguntar para o senhor acredita que ainda existe resistência em abrir um CNPJ por parte desses profissionais liberais? E o que falta para essa mudança de mentalidade? O que a gente pode contribuir com isso? Eu penso que essa resistência a abrir um CNPJ, né, constituir uma pessoa jurídica, por parte de profissionais liberais, ela já foi mais forte. Né? Mas eu mesmo eu já passei por esse caminho. Eu tinha uma sociedade de contadores. Eu dei baixa em 2004, quando eu parei praticamente com a atividade do escritório de contabilidade. E fiquei trabalhando na assessoria jurídica, prestando serviço com recibo. Né? Por quê? Demorei a constituir uma pessoa jurídica de advogado. E eu penso que essa resistência, uma delas, considerando até a minha postura, é por considerar mais simples, né? Ficar pagando carnê-leão. Né? Mas essa resistência vem mudando, principalmente com a simplificação que vem ocorrendo, né, na tributação, especialmente o Simples Nacional. Essa resistência também está ligada a fatores culturais, práticos e até emocionais. Eu listei alguns, claro que devem existir mais, mas eu listei, por exemplo, o receio da burocracia e da complexidade. Muitos acreditam que abrir uma empresa é complexo, caro e burocrático. Quando, na verdade, hoje, com o contador ou não, com o serviço digital, o processo pode ser simples e pode ser rápido. Os custos, né, é outra resistência. A ideia de abrir uma empresa, de que abrir uma empresa custa caro, vem da comparação do que eu falei com a simplicidade do carnê-leão. Né? Como eu disse, eu mesmo mantive, né, meus rendimentos de pessoa física como sou consultor jurídico muitos anos por causa da simplicidade do carnê-leão. E o outro aspecto é o desconhecimento dos benefícios que hoje nós temos, principalmente no Simples Nacional, que é menor carga tributária, facilidade para geração de notas fiscais, você já trouxe esse aspecto, e fechamento de contratos. E ligado a isso, que também você já mencionou, os benefícios indiretos. Uma sociedade profissional liberal, uma pessoa jurídica, dá uma ideia de profissionalismo, né? E passa credibilidade. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto muito subjetivo, que eu apego à informalidade. Pode ter certeza que existe isso, receio de chamar a atenção, constituir uma pessoa jurídica cujo nome vai, de repente, ser destaque. Isso é o que eu chamo medo do sucesso. Né? As pessoas têm medo do sucesso, têm medo de aparecer. Né? Quando a gente deveria ter uma outra postura. E, por fim,
a força da tradição e do hábito. A pessoa diz, aí eu comecei assim, vou aposentar dessa forma, certo? Podem ter certeza que existem muitas pessoas da minha época, né? Que eu sou bastante antigo nas profissões liberais, né? E já ouvi muito isso. A pessoa não quer saber de modernidade, né? E vou continuar dessa forma. Então, são esses aspectos que eu trouxe aí sobre essa resistência a abrir um CNPJ. Muito bem, doutor Nelson. Essa foi nossa conversa de hoje sobre declaração do imposto de renda, principalmente dos advogados e peritos, e quero só reforçar que pagar imposto é obrigatório, mas o excesso não. Então, convido a todos que nos ouviram a fazer uma avaliação tributária do seu negócio, ver se realmente já não é hora de abrir um CNPJ. E se tiver dúvidas, entrar em contato, deixar uma mensagem aqui, que à medida da disponibilidade eu vou respondendo. Quero agradecer ao senhor. Muito bem. Até a próxima, então. Muito Tá? obrigada, seu Nelson. Obrigado por mais essa parceria e obrigada a todos. Ficamos aí à disposição. Tchau, tchau. Abraço.